Vamos lá. Jeremias 17:5 diz assim, ó. Assim diz o Senhor. Repita comigo. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha, hoje eu estava falando sobre isso. Você vê que são inúmeras as formas que se contrai uma maldição. E essa talvez seja uma que muito poucas pessoas poderiam se dar conta que contraiu uma maldição. Maldito é o homem que confia no homem. Duas situações. Maldito é o homem que coloca sua confiança nos homens. E quando nós falamos confiança nos homens, sabe aquela situação que a pessoa fala assim, o fulano falou que vai me apresentar lá, que vai me colocar lá. O fulano falou que vai me abrir aquela porta lá e o fulano falou que o ano que vem aquela vaga é minha. E aí, ou faz da sua carne o seu braço, que é aquele que confia na força do seu braço, na sua capacidade humana. E que o que é o homem sem Deus? Qual é o problema disso? Que ele aparta o coração do Senhor. Está ali, ó. E aparta o seu coração do Senhor. Ó, como termina o versículo. Porque ele coloca a sua confiança em homens ou coloca a confiança na força do seu braço, na sua capacidade, na sua habilidade. E quando isso acontece, olha o que acontece. Porque será como a tamargueira no deserto. Será como uma árvore no deserto. Não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Só por apartar o coração do Senhor. Então pense comigo, se nós somos comparados a uma árvore, uma árvore no deserto, ela está seca, improdutiva e solitária. O homem que confia no homem, o homem que faz da força do seu braço, ou da sua força o seu braço, o homem que aparta o seu coração do Senhor, ele é como uma árvore no deserto. Nós vamos falar de duas pessoas aqui, ó. Dois tipos de pessoas. Agora, bendito o homem, diga comigo, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Só por confiar no Senhor e a sua esperança estar no Senhor, ele já é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para onde? Duas árvores, uma no deserto e uma junto às águas. É forte demais. Isso é forte demais. Eu estava dizendo que às vezes eu atendo as pessoas e eu pergunto assim para as pessoas: minha vida foi assim, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu prosperei, eu comprei casa, apartamento, comprei não sei o que, de repente tudo desandou.
E aí eu sempre pergunto à pessoa: você ficou burro? Não, senhor. Perdeu a capacidade de raciocínio? Não, senhor. Perdeu a capacidade de trabalhar? Não, senhor. Então onde está o problema? Esse é um deles. Porque quando você começa a confiar em você, na sua força, na força do seu braço, quando você deposita, coloca a sua confiança e esperança no lugar errado, você foi para o deserto. Mas quando você coloca a sua confiança no Senhor, quem o Senhor vai usar? Não sei. Mas vai vir dele. Quem ele vai usar para me favorecer? Não sei. Eu preciso me lembrar que o coração dos reis são como os rios. Ele vai correr na direção que Deus determinar. Quando fala rei, está falando de autoridades. Ele corre na direção que Deus determinar. Então, quando eu confio no Senhor, eu faço do Senhor a minha esperança, eu sou como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, não tem medo do calor, mas a sua folha fica verde. Diga comigo: no ano de sequidão, não se afadiga e não deixa do quê? Não importa se é ano de sequidão. Não importa, porque ele está com a raiz junto aos ribeiros, junto às águas. E ele vai continuar dando fruto. Ele vai continuar prosperando. Ele vai continuar frutificando. Simplesmente por confiar no Senhor e fazer do Senhor a sua esperança. Amém? É por isso que nós temos que estar envolvidos com as coisas de Deus, o tempo todo. O tempo todo meditando, o tempo todo alimentando. O tempo todo dando oportunidade de Deus falar conosco. Cuidado! A sequência disso aqui é uma alerta gigantesca para todos nós. Diga comigo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Eu fiz o que o meu coração me pediu. Nunca faça isso. Confronte o seu coração com a palavra. Não faça isso. É o que o meu coração me pediu. Enganoso é o coração. Quantas pessoas já entraram em frias e mais frias porque o coração os enganou? Relacionamentos, sociedades, parcerias, e aí vai. Né? Negócios. Quantas pessoas? O coração me pediu. O coração mandou que eu fizesse. Não. Eu preciso confrontar os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu coração com a palavra, para não errar, porque o coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Ele sofre de uma doença mortal. Então eu não posso ser dirigido pelo meu coração, tem que ser dirigido pela palavra. Entende? Amém? Eu, o Senhor, diga comigo, esquadrinho o coração. E eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. O Senhor esquadrinha o coração, os pensamentos. Por isso que o tempo todo nós precisamos estar. É aquilo que eu sempre falo e que eu gostaria que entrasse dentro de você. Eu vou à igreja, mas com que intenção e motivação? O que está no teu coração, o que está nos teus pensamentos? Porque eu estou te vendo, vendo você, a parte exterior, o Senhor está vendo o seu interior. Ele está esquadrinhando o seu coração e os seus pensamentos. Essa é a razão pela qual existem muitas pessoas que estão na igreja, frequentam a palavra, mas a palavra não se cumpre na vida. Porque o Senhor esquadrinha o coração. O Senhor esquadrinha os pensamentos. E vai dar a cada um
segundo os seus pensamentos, segundo as suas ações. Porque pensamentos levam a ações. Sempre. Entendeu? Pensamentos, os seus pensamentos vão conduzir a ações. E as ações a resultados. Então, todas as referências que eu tenho aqui, se alguém me acompanhou pela manhã, eu já trouxe essa mensagem, falando sobre isso e mostrando nunca, quando uma pessoa começa a retroceder, quando ela deixa de confiar no Senhor e começa a confiar em si ou em pessoas, quando ela aparta o coração do Senhor. E talvez a pessoa diz assim, mas eu estou na igreja continuamente. Nós falamos, não quer dizer que você não esteja. Nós estamos falando de apartar o coração do Senhor. Você está, mas o seu corpo está. Mas seu espírito não. Não há mais aquela comunhão. E aí, só para fechar o raciocínio aqui, repita comigo. Como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Deuteronômio diz assim, só para fechar, dizendo a mesma coisa. Deuteronômio 8:1. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Diga comigo, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças de teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no teu fim te fazer bem. Diga comigo, e não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquirir este poder. Antes, te lembrarás do Senhor, o teu Deus, diga comigo, que é Ele que te dá força para adquirires poder, para confirmar o concerto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Quem dá força ao homem? Fala a mesma coisa que nós lemos em Jeremias. Essa é uma advertência a Israel, né? Olha, vocês estão prestes a entrar na terra prometida, mas tem uma advertência a vocês. Cuidado, porque quando vocês entrarem na terra prometida, e lá habitarem em boas casas, prosperarem, multiplicar os seus rebanhos, vou repetir, edificar boas casas, porque a sua casa é para honrar, louvar, adorar ao Senhor, não é simplesmente para festa, bebedice, né, e situações que venham desagradar o Senhor. Se multiplicar o seu ouro, a sua prata, e tudo quanto tens, guarda-te, não deixa entrar no seu coração a minha força e a capacidade, minha capacidade adquiriu esse poder. Antes te lembrará do Senhor, o teu Deus, que Ele é que te dá. Ele é que te dá. Se todo mundo guardasse isso, as pessoas que sobem jamais desceriam. O problema é que elas sobem e elas se esquecem de onde saiu e quem as colocou lá. Esse é o grande problema.
ela se esquece aonde ela estava, ela se esquece de onde Deus a tirou, a prosperidade que Deus derramou sobre a vida dela. Ela já começa a honrar mais a criatura do que o Criador, as coisas do que o Criador. E se vocês se esquecerem, ele diz assim, certamente vocês vão perecer. Certamente perecerão. O que o Senhor nos ensina com isso? Confie no braço de Deus. Não luta na força do seu braço. Confie no braço de Deus e não na força do seu braço. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Quando o homem se torna autossuficiente, é quando ele começa, o orgulho entra e é quando ele começa a cair. Ele começa a desmoronar. Porque ele deixa de depender do seu Criador. Ele se torna independente, autossuficiente. E toda essa, eu tenho inúmeros versículos aqui falando sobre isso, e mostrando, inclusive Israel, o Senhor diz a Israel assim, não foi pela espada que vocês conquistaram essa terra. Viu? Vocês tiveram que lutar sim. Mas não foi a espada, porque tem gente, o Senhor estava dizendo assim, vocês poderiam ter lutado e nunca vencido. Vamos lá. E se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenha temor, não deixes de lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, diga comigo, e mão forte, diga, e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Quer dizer, assim fará o Senhor teu Deus a todos os povos diante dos quais tu temes. Quer dizer, assim como eu fiz com o Faraó, eu vou fazer com todos, precisa temer não. Precisa temer não. Confie nas mãos, na mão forte, no braço estendido do Senhor. É aquela frase que a gente sempre diz, Diga comigo, Deus não erra. E Deus não perde. Como é que você vai perder? Como você vai perder? Não há a mínima possibilidade de você perder. Eu tenho falado sobre isso. Existe uma carga de unção que acompanha. Quando a palavra está dentro de você, existe uma carga de unção. Você vê que são duas situações, duas árvores. Nós somos considerados como árvores. E a árvore, naturalmente, ela nasceu para dar fruto. Ela tem que dar fruto. Ela dá sombra, ela dá fruto, ela dá alimento. Ela prospera. Mas só da pessoa confiar na força do seu braço ou em homens, apartar o seu coração do Senhor, ele se torna uma árvore no deserto. Maldito é o homem. Ele se torna infrutífero, solitário, habitando numa terra salgada. E ao mesmo tempo, só do homem confiar no Senhor e depositar a sua esperança no Senhor, ele se torna uma árvore plantada junto aos rios. É por isso que a vida da pessoa, quando ela chega com o coração puro, sincero, a vida dela muda. Porque ela já está sendo plantada junto aos águas. O Espírito Santo rega essa pessoa. E ela começa a frutificar. Ela começa a prosperar. Ela começa a dar fruto. Ela é alimento. Ela é sombra. Que eu falava, não sei que dia que eu falei sobre isso, acho que domingo. Não é tão gostoso conversar com uma pessoa de fé? Sim ou não? Você passa horas, você fala assim, nossa, eu passaria o dia aqui falando com você. Não é verdade? Aquela pessoa tem
ela traz esperança, ela alimenta você. É maravilhoso, não fala de problema, fala da grandeza de Deus, do poder de Deus. Existe uma unção que acompanha essa pessoa. Existe poder que acompanha essa pessoa. Por isso, esse é o nosso desafio. Sabe, nós estávamos, segunda-feira foi feriado, né? Segunda-feira foi feriado. Você fala assim, feriado. Quero descansar. Eu não quero falar de nada, não quero conversar nada. Mas eu com a minha família, na segunda-feira, nós tivemos um momento tão especial, no período da tarde, com o Espírito Santo, que foi algo glorioso. Algo extraordinário. Por quê? Porque nós paramos para buscá-lo. E num momento que talvez a carne fala assim, não, já faz isso todo dia. Né? É igual a pessoa quando sai de férias. A pessoa sai de férias, ela não ora mais. Ela não ora, ela não medita, não faz nada, porque ela está de férias. E o diabo tira férias? Hã? Olha, se eu perguntasse aqui, se eu falasse assim, seja sincero. Muita gente fala assim, não, bispo, vou confessar que quando eu estou meio de folga, eu não oro, eu não medito, eu não costumo ter aquela rotina, é como se eu estivesse de férias, eu tiro férias, inclusive espiritual, e essa você não pode. Essa você não pode. Eu tenho que manter espírito, comunhão, em atividade espiritual, comunhão com Deus. É isso que me leva para, realmente me tira da multidão. Porque isso é intimidade. Isso é comunhão com Deus. São momentos nossos com Deus. A gente nunca sabe o que Deus quer fazer. Não é verdade? A gente nunca sabe. Nós só sabemos quando nós entramos na presença dEle. E ali Ele nos renova, ali Ele nos alimenta. Próximo, por favor. Crônicas 32:8. Diga comigo. Com Ele está o braço da carne. Mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Olha, o rei Ezequias falando acerca de Senaqueribe, que era um inimigo poderoso. Ele diz, com ele está o braço da carne. É só um ser humano. Viu? É só carne ali. Mas conosco está o Senhor. É o que você deve dizer. Né? Acerca dos inimigos, dos problemas. Com ele está só a carne. Mas comigo não. Comigo está o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, para guerrear nossas guerras. Ele trava as nossas guerras. Eu fico pensando, né? Quem é pai aqui? Mãe, quando mexe com a tua cria. Não é aquele famoso assim, mexa comigo, mas não mexa com os meus. Você acha que Deus é diferente? Hã? Você já viu como ele fala com quem mexe com os dele? Hã? É só duas, não é duas palavras não, é duas sílabas, né? Duas vogais. Vogais, ficou bom? Ficou certo? Hã? Ai. Ai daquele. Ele fala exatamente isso. Ai daquele que toca. Ai. Por quê? Nós somos como filhos. Nós somos como a menina dos olhos do Senhor. E quando você é mesmo, pode ficar em paz. É loucura tocar, é loucura fazer comentários. É loucura tentar criar situações, né? Armações, armadilhas. É loucura. Porque tem um ai aí. Porque o Senhor toma as nossas dores. Olha o que Jó disse. Jó, porém, respondeu e disse:
como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor. Próximo, por favor. Não foi pela espada que conquistaram a terra. Diga comigo, não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Não foi pela espada que Israel conquistou a terra. Não foi, nem pela força do braço. Eu confio na força. Não, não foi pela força do braço que alcançaram a vitória, mas pela mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Temos que lutar? Temos que lutar. Mas a vitória vem de quem? De Deus. Amém, pessoal? Aprenda isso, traga para a tua vida. Não confie na tua capacidade. Dependa de Deus. Seja autossuficiente na suficiência de Deus. Não lute na força do seu braço. Porque quando você luta na força do seu braço, você vai chegar aonde o seu braço permitir. Quando o seu braço cansar, você começa a retroceder. Mas quando a gente luta na força do braço de Deus, não há limites. Não há limites para nós. Amém? Essa é uma outra parte da mensagem. Há um tempo atrás nós pregamos sobre as 4 faces do Senhor. As 4 faces de Cristo. Que diz assim no livro de Ezequiel: quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, diga comigo, rosto de homem, rosto de leão no lado direito, diga rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. 4 faces. Próxima referência. Apocalipse 4, 7. O primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha o rosto como de homem. E o quarto parecia uma águia em voo. O que significa isso, bispo? Estas são as 4 faces do Senhor. E nós, como cristãos, que somos aqueles que imitam a Cristo, nós também desenvolvemos as 4 faces do Senhor. Mateus, pode projetar para eles. Primeiro leão, realeza. Mateus apresenta Jesus, diga comigo, como leão. O leão é considerado o rei da selva. À noite nas savanas africanas há um grande barulho devido à algazarra dos animais. Só que quando o leão emite o seu rugido poderoso, faz-se imediatamente um grande ensurdecedor silêncio, porque o rei está emitindo o seu rugido. O que isso representa? Autoridade, poder. Jesus, ele é comparado ao leão, inclusive ele é chamado o leão da tribo de Judá. Leão é símbolo de poder. Leão é símbolo de autoridade. Nós temos essa face, o poder, a autoridade. Foi dado a nós poder sobre o mundo espiritual, poder sobre os demônios. Foi dado a nós o poder para curar, para libertar. Aqueles que creem no Senhor receberam poder e autoridade. Isso, por que é tão importante você receber com entendimento? Porque
o que acontece com a maior parte dos cristãos é que não deixaram isso entrar realmente de forma poderosa dentro. Sabendo que você tem autoridade, sabendo que você tem poder e tem que exercer essa autoridade. Que uma declaração poderosa sua tem poder. Que você tem poder sobre os demônios. Que você tem poder sobre o mundo espiritual. Que você tem autoridade. E como você vai saber que isso foi dado a você e que isso funciona? Crendo e colocando em prática. E você nunca sabe quando você vai precisar. Você nunca sabe quando você tem que exercer essa autoridade. Mas você, nas suas orações, talvez até coisas que você ignora, como nós pregamos agora semana passada, né? Nunca mais haverá esterilidade, nem produtividade nesse lugar. Você nunca sabe. Eu me recordo de uma experiência que eu tive uma vez. Isso foi numa empresa. Entra um camarada e tinha um pastor lá dentro da empresa, tinha um outro que era presbítero dentro da empresa, e eu não me lembro o que aconteceu exatamente com o cara, que resolveram fazer uma oração pelo cara. E quando resolveram fazer a oração pelo aquele cara, ele ficou endemoniado, ficou possesso, e com uma força sobrenatural. Eu sei da força sobrenatural porque depois deles tentarem dominar ele, teve um momento que ele caiu no chão, e eu fui um dos que tentei segurar ele pelo braço. Imagine você pegar um cara e eu segurar só um braço aqui do lado de cá, e ele sair como se não fosse nada. Eu segurando de cá e o outro segurando de lá. E ele saiu como se não fosse nada. E nessa época, eu era jovem, rapaz, e eu vi aquele cara agredir um, eu vi aquele cara quebrar a mão do outro, eu pensei comigo, eu falei, isso está tudo errado, não é isso que eu já ouvi falar a respeito, né? E ali tinha um pastor, ali tinha um... E eu sei que por fundo, no meio da situação assim, eu mesmo já estava falando, abre a porta e deixa ele sair, né? Ou senão sai vocês, porque não está dando conta do negócio aqui. E depois, mais tarde, que foi uma área que mais me chamou a atenção, quando eu comecei na minha caminhada ministerial, e foi uma área que muito me interessou, que foi essa área espiritual, libertação, lidar com o mundo espiritual. Mas eu entendia que aquilo tudo está errado, e mais tarde eu vinha descobrir que realmente estava tudo errado, né? Porque você não luta com o demônio, você tem autoridade sobre ele, você exerce autoridade sobre ele. Então você usa o nome do Senhor e a autoridade está sobre você e acabou, e não tem, e quem me acompanha há anos sabe disso, que depois muitas vezes a gente trabalhou isso aqui, muitas vezes eu lidei com demônio sem ter que tocar nele, às vezes nem deixar que obreiros tocasse nele, né? Porque não é assim. Então, é autoridade do leão, é autoridade sobre o mundo espiritual. Essa é uma face que foi dada a nós. A segunda face é a face do boi, sua humilhação, ou seja, o servo. Se você pensar num boi, o boi, em João 13 vemos Jesus lavando os pés dos discípulos, mostrando e nos ensinando que devemos, diga comigo, servir uns aos outros. Aí você pega um boi, se hoje, um boi já é tão necessário e é tão utilizado, mas imagine num tempo, há alguns anos, que não tinha tecnologia, que não tinha tratores, que não tinha as máquinas, né, tecnológicas que tem hoje para lidar com a agricultura. Antes era só o boi, não é verdade? Boi arava, boi era o animal de carga que puxava,
a agricultura era movido à base. Por que a face do boi? É a face do servo, do servir. Olha que coisa linda, ao mesmo tempo que Jesus é o leão, ele tem a face do boi. Ao mesmo tempo que Jesus, esse ser poderoso, rei, autoridade nos céus e na terra, esse servo amoroso, doador. O boi é um animal muito útil no campo, ele serve para carregar, como no passado, carroças, cangas de arar, debulhar o milho, fazer trabalhos que para o homem seria difícil de serem executados. Mas qual é o significado dessa face? Diga comigo, a face do servo. O que o Senhor está falando para mim de boi e de coisa? Para você entender que essas são as 4 faces do Senhor, devem ser as nossas. Autoridade, poderoso, reina, governa, mas um humilde servo, que veio para servir, que sofre por amor às pessoas. Essa é uma das faces do Senhor. Terceiro, diga comigo, a face do homem, a sua humanidade, é o ser relacional. Em Lucas, Jesus tem o rosto do homem, diga comigo, ele chora, ri, participa de encontros, perdoa, entra na casa dos publicanos, é um ser, é o lado humano do Senhor. Ele chora, ele ri, ele se relaciona com as pessoas, é um ser relacional, como nós. O ser humano é um ser relacional, ele precisa se relacionar. Nós, assim como Jesus deixou esse exemplo, você olha lá no primeiro milagre de Jesus, na festa de casamento, ele se relacionando com as pessoas, ele participando de algo especial, para aquelas pessoas. Nós temos a face humana, a face relacional. Nós necessitamos de nos relacionar. Nós precisamos disso. Nós fomos criados para isso, para nos relacionar. Nós não fomos criados para viver isolados. A quarta face do Senhor, diga comigo, sua divindade. Em João, Jesus é a águia, voa nas alturas. O profeta Isaías diz que os que confiam no Senhor voarão com asas como águia. Nós sabemos que, assim como o leão é o rei, da selva, a águia é a rainha das aves, poderosa, um animal extraordinário, de uma visão extremamente aguçada, voa nas alturas, enfrenta as tempestades, faz o seu ninho nos lugares mais altos, se renova, tem um processo de renovação incrível. É um animal incomum, extraordinário. As 4 faces do Senhor, elas revelam a nós aquilo que nós, como a igreja, precisamos ser. Nós precisamos ser igreja cheia de autoridade, cheia de poder, mas servo. Mas temos o lado humano, nos relacionamos, choramos, rimos, nos alegramos, nos confraternizamos.
mas como temos o lado divino também, porque temos o Espírito Santo. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito. Nós, como igreja, Deus tem falado muito conosco sobre isso, né? Sobre a igreja recuperar a sua autoridade, a igreja recuperar o seu poder. E quando nós falamos de igreja, não estamos falando simplesmente do templo, não, nós estamos falando de vocês, cada um de nós como igreja. Deixar nossa marca, trazer a cultura do reino, influenciar e não ser influenciado. Acho que foi domingo que eu falei sobre um pastor, que não pode chamar de pastor não, né? Falando alguns absurdos, que a Bíblia não é o suficiente para ele, então que ele é a favor de uma reforma da Bíblia. Ele não precisa de reforma da Bíblia, ele tem um livre-arbítrio para ele fazer o que ele quiser. Quer se sujar, se suja. Quer adaptar a Bíblia ao seu estilo de vida? Escreva você o que você quer, ou senão não precisa da Bíblia para te apoiar não, você tem livre-arbítrio para fazer o que tem, pelo menos seja corajoso e faça. Né? Porque às vezes as pessoas, elas querem pecar, mas querem pecar com a sua consciência mais tranquila, com a aprovação da Bíblia. Não deve fazer isso. E se for assim, se for para adaptar a Bíblia a nós, então escreva cada um a sua. Não é verdade? Cada um que escreva a sua, então, e fique à vontade, não precisa mais de Bíblia. Né? Se é simples dessa forma, se a gente ignora tudo que foi dito ao longo dos milhares de anos, e que somos nós que precisamos caminhar dentro dos padrões do Senhor, e não trazer a Bíblia para os padrões atuais, né? Os padrões atuais de perdição, então ninguém precisa. Cada um só usa o seu livre-arbítrio e faça o que você quer com a sua vida, né? Aí ele diz assim, não, porque eu tenho os gays, tem não sei o que, eu falei, você está advogando em causa própria, né? Quando você quer advogar em causa própria, então precisa de uma reforma em tudo, não é verdade? Então, aí eu estou advogando em causa própria, eu quero adequar ao meu estilo de vida, simplesmente. Então aí eu vou brigar por isso, aí a Bíblia não é o suficiente. Mas é o que eu disse no domingo, né? Ai daquele que acrescenta uma vírgula ou tira. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, pessoal? Nós precisamos estar atentos acerca das 4 faces de Cristo. Se você olhar para a igreja, por que as 4 faces precisam estar em nós? Você quer que eu encaixo ela nas igrejas hoje? Então nós vamos lá, vamos encaixar ela nas igrejas. Você vai ver uma igreja que ele é o leão. É só poder e autoridade, expulsar demônios, repreender, capeta, encosto, entidade, e aí vai, né? Então ele é o leão ali, é o leão, é o leão, é o leão, ele é o leão, leão, acabou, é o leão. Aí quando você procura a face do servo, você não acha, porque não tem, só tem a face do leão lá. Aí de repente você vai para uma outra igreja, você pode encontrar só a face do boi. Servir e servir e servir. Se precisar usar autoridade, o leão está dormindo. Ou está enjaulado, está preso. Porque só boas obras, só caridade, né? O importante é fazer caridade, o importante é fazer o bem, é ajudar o próximo. Só isso e terminou. Cadê as outras faces? Aí você vai para outra, tem a face do homem, relacional. Então aí você vai ver, tem o encontro de casal, o encontro de jovem, o encontro de velho, o encontro de homem, o encontro de mulher, e é encontro que não acaba mais. E aí você vai procurar a face do servo, não acha. Aí você vai procurar a face do leão, também não acha. Entende o que eu quero dizer? Outro dia eu atendi alguém que falou assim, eu vim de uma igreja que era assim,
era o convite a tantos reais para o encontro de casal, depois o convite para o encontro de homens, depois o convite para o encontro de mulher, depois o convite para o encontro de jovem, depois o convite para o encontro... E era só de movimento, só movimento, só movimento, só movimento, só movimento, só movimento. A igreja deve ser completa. A igreja deve ter as 4 faces. Aí você vai para outra que é só a divindade, revelação e profecia. Revelação, profecia, revelação, sonho, revelações, profecia, profecia, profecia. É o eis que eu te digo, Deus mandou te dizer, e eis que eu vejo uma coluna de fogo, eu vejo uma luz sobre você, eu vejo uma chave, Deus te entregando uma chave, e aí só profecia, 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 aí você procura a face do leão, não tem, você procura a face do boi, não tem, e aí tem uma face só. Nós como igreja, nós temos que ter as 4 faces. As 4 faces de Cristo. Ao poder e autoridade, mas eu sou como boi, eu sou servo. Até porque o Senhor, mesmo sendo rei, Ele veio para servir. Entende? Eu não gosto de gente. Então está faltando essa face. Cadê o ser relacional? Cadê o lado, a face de Cristo, homem? Que se relacionou, que amou, que esteve lá com a prostituta, com o publicano, com aqueles que eram consideradas escórias. Cadê? Cadê esse? Cadê a face da águia? Cadê a divindade? Cadê a comunhão? Cadê os dons? Aonde está? Que é isso que nos torna completos. Amém, pessoal? Eu só vou ler um versículo aqui. Por favor, volta aos versículos lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, diga comigo, as grandezas. Não é a grandeza, é as grandezas. As grandezas daquele que o chamou das trevas, diga comigo, para a sua maravilhosa luz. Volta ali, por favor. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, separada. Diga comigo, povo exclusivo de Deus. Não é povo misturado, não. Não é povo misturado. Se eu voltar à face da águia, saiba que a águia não anda em bando não, viu? A águia é um animal extremamente fiel. Extremamente fiel. Quem estuda sobre a águia sabe que é um animal extremamente fiel. Fiel ao seu cônjuge. Não anda em bandos. Viu? Não vive em bandos. Povo exclusivo de Deus. Diga comigo, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para... Esses somos nós. Primeira Pedro 2, 9, 10 diz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês nem eram povo, agora vocês são povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Levítico 21, 16 diz assim, disse ainda o Senhor a Moisés, diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para fazer ao seu Deus ofertas de alimento.
Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, nem que seja cego, ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosa, ou defeituosos, mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que seja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Bispo, o que isso tem a ver conosco? Que a partir do momento, você vê que aqui está falando Arão, por quê? Ser sacerdote. Aqueles defeituosos não poderiam se tornar sacerdote e estar diante do Senhor apresentando as suas ofertas. E aí, volta ao início, por favor. E aí, o que acontece conosco hoje? Jesus veio e nos libertou, nos curou, se fez maldito em nosso lugar, levou sobre si na cruz todas as nossas dores e enfermidades, nos purificou. Amém? Tudo isso, quando nós cremos em Cristo, nós passamos por essa transformação. Então vamos lá. Aproximar, nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado. Cego, se Jesus, a primeira coisa quando mandaram, João Batista mandou os seus discípulos até Jesus, e mandaram perguntar a Jesus, olha, João não manda perguntar ao Senhor se o Senhor é realmente o Messias que nós esperávamos ou nós devemos esperar outro. O Senhor diz, vai e diga a João o que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo. Os cegos veem, os mudos falam, os paralíticos são curados, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o Evangelho. Vai lá e diga a ele que eu estou resolvendo o problema de todo mundo. Está todo mundo sendo curado e liberto. Porém, hoje, o que acontece? Jesus sempre disse, nós aprendemos isso, que nós precisamos nascer de novo. E quando você nasce para uma nova vida. O cego tem que enxergar. E nós estamos falando do cego espiritualmente. O cego não pode ser mais cego. O cego tem que enxergar. Adquirir visão. Preguei sexta-feira passada. Você pode ter 2 olhos e você ser um cego. Não vê nada. Você tem 2 olhos, você vê. E não vê nada. Porque os seus olhos, os olhos do seu entendimento, não foram abertos. Você não entende nada, você não discerne nada, você não sabe o que está acontecendo com você. Por isso que, até isso, né, nós oramos. Senhor, não me deixa cego. Nós falamos da cegueira espiritual, nós falamos da cegueira física, nós falamos da cegueira de entendimento, nós falamos das escamas nos olhos de Paulo, que caíram e ele voltou a enxergar, mas tinha como que escamas nos seus olhos que ele não enxergava nada. Abriu os olhos, mas não via nada e não entendia nada. Eu não posso ser um aleijado espiritualmente ou um paralítico. Minha vida tem que andar. Porque não justifica mais eu ser. Tudo aquilo que nós buscamos realmente em Deus, a solução, é impossível não alcançar. Se realmente buscarmos, não tem como não acontecer. Até porque ele diz que ele já levou na cruz. O rosto defeituoso
é uma face só, uma cara, né? Ou as 4 de Cristo, que nós acabamos de ler, não um rosto defeituoso. Ninguém aqui tenha o pé ou mãos defeituosas. Quem tem pé defeituoso não para em pé, está sempre caindo. Entendeu? Inclusive tem um versículo na Bíblia que diz assim: fortaleça os joelhos trêmulos, para de manquejar, fortaleça, fica firme, firma-se, meu filho. Ou que seja corcunda ou anão, sempre torto, sempre olhando para baixo. Anão é o que não cresce. Nasceu, tem que crescer. Jesus não disse, é necessário nascer mas quem nasce tem que crescer. Ele fala depois que você não pode mais ser menino na pureza, mas adulto na maturidade, na fé. Ele fala sobre isso. Então eu não posso ser um anão. Eu não sei como funciona isso, né? Mas dizem que quem nasce anão não nasce praticamente normal, depois é que não cresce. E o processo, o nascimento não é o mesmo, não nasce porque nasceu anão, nasceu com 10 centímetros. Não é isso, não é verdade? Depois é que não desenvolve. Eu nasci, eu tenho que crescer. Quem nasceu de novo tem que crescer. Não pode ser um corcunda, viver olhando para baixo. Meu filho, levanta a cabeça, olha para o céu, olha para o alto. Corpo ereto. Posição de vencedor, de vitorioso. Já viu os caras falando por aí, os especialistas falando, que diz que só de você fazer assim, dizem, já viu isso ou não? Sim ou não? Só de você fazer assim, você já está produzindo testosterona. Já estou produzindo testosterona aqui. Né? Enfim, você vê a posição ereta, posição do super-homem, posição de vitorioso, peito chufado, cabeça erguida. Posição de vitorioso. Ou que tenha qualquer defeito na vista. Ou esteja, diga comigo, com feridas purulentas. O que é feridas purulentas? Está nojento de falar. Vive com pus. Não cura, não cicatriza. Espera aí, ferida, meu filho, tem que cicatrizar. Tem que cicatrizar, tem que secar. E às vezes tem ferida que a pessoa vive cutucando lá, vive cutucando lá, vive cutucando lá e o negócio não para. Forma uma casquinha, ela mete a unha e tira. Está entendendo o que eu quero dizer? Agora estou falando lá no interior, estou falando emocional, não estou falando ferida de carne, não. Existem pessoas que está na hora de cicatrizar. Fechar isso, estancar. Já deu. Não é normal mais. Já passou da hora de fechar. Cicatrizar. O Senhor diz, eu cicatrizarei as suas feridas. É incurável? Eu cicatrizarei. Está lá em Jeremias 27:5. 27, se não me engano, não é 27:5. Daqui a pouco eu lembro. Eu cicatrizarei. Não tem mais porquê. Assim diz o Senhor. Diga comigo, seu ferimento é grave? Aliás, isso, sua ferida é incurável? Diga comigo, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Ué, por que eu vou ficar com essa ferida aberta?
Por que eu vou ficar com ferida purulenta aí? Não tem razão. Não há mais sentido. Eu vou buscar e Deus vai cicatrizar. Não tem mais sentido eu ter nenhuma deformidade mais. Volta lá, por favor. Onde nós estávamos. Ou que tenha testículos defeituosos. Não é frutífero. Infertilidade. Não é para ser mais, agora é para ter uma vida frutífera. É para produzir, é para gerar filhos espirituais. Nós geramos filhos espirituais. Agora nós geramos, não há mais esterilidade. Amém, pessoal? Nós precisamos absorver a palavra com profundidade. É isso que traz transformação à sua vida. É isso que traz resultado. É isso. Nós podemos pegar aqui, ó. Maldito é o homem que e faz do seu braço a sua força. Ele será como a árvore no deserto, a tamargueira no deserto. Não sentirá quando vem o bem, viverá num lugar seco, inabitável, salgado, isolado, solitário. Mas bendito é o homem que confia e cuja esperança é o... Ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros. Não receia quando vem o calor. No ano de sequidão não se afadiga e não deixa de dar fruto. Dá fruto o tempo todo. Por quê? Confia no Senhor e sua esperança é o Senhor. Eu preciso ter as 4 faces de Cristo. Você como igreja tem que ter as 4 faces de Cristo. Leão, boi, homem e águia. Leão, autoridade, poder. Diga, eu tenho autoridade. Eu tenho poder. Mas você tem a face do boi, que é a face do servo. Quem quiser ser grande, que seja. Você quer crescer, você quer ser grande, seja servo. A face do homem. Ri, chora, se relaciona. Que ama as pessoas, se relaciona com pessoas. E a face da águia. Essa divindade. Esse ser com esse poder de renovação, de voar nas alturas. Esse ser espiritual. Sabe, que tem visão espiritual. Por que da águia? Porque a águia, há quem diga que ela enxerga a 3 quilômetros de distância. Ela pode enxergar um rato no meio da plantação a 3 quilômetros de distância. Visão profunda. A visão do homem de Deus é uma visão a longa distância. Ele não está vendo só aquilo que está diante dos olhos dele, ele está vendo lá, na frente. Quem está entendendo, por favor? Isso muda a sua história. É o que eu disse, ó. 2 homens. Um bendito, um abençoado, um bem-aventurado, e um vivendo no deserto. Tem uma carga de unção aqui. Tem uma carga de bênção que acompanha a vida desse homem. Um se faz maldito por deixar de confiar no Senhor. O outro se torna bendito, feliz, bem-aventurado, por confiar e fazer da sua esperança o Senhor. A sua palavra é lei. A sua palavra é autoridade na sua vida. Ela traz essa carga de bênção. Amém? Amém. Diga, eu creio. Fique em pé, por favor. É uma decisão que você toma aqui, ó. Vou pegar o último versículo. Não seja um cego. Porque hoje você tem que enxergar.
Não seja um aleijado. Pés e mãos defeituosos. Não seja um corcunda e nem um anão. E não viva cheio de feridas purulentas e jorrando sangue como um fluxo ou com fluxo. Não, porque você não é para ser mais assim. Absolutamente, nada disso é para fazer parte mais da sua vida. Em Cristo e através do Espírito Santo, nós nos tornamos, é aí ó, as 4 faces do Senhor. Você se torna um ser extraordinário. Ficou difícil o entendimento, tudo que eu falei? Falei muita coisa? Ficou difícil o entendimento? Não, só faça esse resumo. Ponto de partida, primeira parte. Não confie aqui, ó. Isso aqui é limitado, meu filho. Confie na força do braço dele. Nunca se esqueça quem te colocou onde você está. Quando você estiver vivendo aquela vida maravilhosa, sempre tenha com você quem te colocou nela, quem te deu força para chegar aí. Diga ao Espírito Santo que você quer as 4 faces do Senhor. A face do leão, quando tem que rugir, você vai rugir e vai estremecer. Viu? Você é o famoso, foi dado poder a você de governo para reinar. O leão reina, é o rei. Se precisar usar a sua autoridade e rugir, você vai rugir com autoridade. Aqui não. Em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, porque você tem poder e autoridade. Mas você tem a face do boi. Você é um servo extraordinário. Você entende que você veio para servir. Que você dá vida, você se sacrifica. Pelo próximo, pelas almas. Mas você tem a face humana, você ri, você chora. E você se relaciona com pessoas. Mas você tem a face divina, porque o Espírito Santo está em você. E você é como a águia, que nasceu para voar. E voar nas alturas, habitar os lugares altos, com visão espiritual. Fico a imagem dessas... As 4 faces do Senhor contrasta com esse último versículo. Esse ser defeituoso aqui. Aleijado, com feridas purulentas. Corcunda, anão. Não tem nada a ver com você. O Senhor Jesus te libertou tudo isso. Às vezes a gente é grande por fora e é um anão por dentro, né? Não é verdade? Podemos ser enorme, mas por dentro pode ser um anão. Não. O Senhor já me curou de tudo isso. Com seus olhos fechados, peça ao Espírito Santo que te ajude a desenvolver as 4 faces do Senhor. As 4 faces é um número completo. A Bíblia fala muito sobre o 4. E se você desenvolve as 4 faces, você reina, você governa, cheio de autoridade, cheio de poder. Quando você der uma ordem, o mundo espiritual estremece. Você fala ao diabo, não toque aqui, não toque no que é meu, não entre aqui porque aqui me pertence. Não toque nos meus, e ele não vai tocar.
Você tem poder e autoridade. Mas ao mesmo tempo você tem a face do boi, um servo extraordinário, um servo glorioso, um servo poderoso. Fala com o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que te ajude a desenvolver as 4 faces do Senhor. Você não quer ter uma face. Você não quer ter uma face ou 2 faces. Talvez você se relaciona bem com as pessoas ou não. Talvez você serve bem, mas te falta a face do leão. Talvez você tenha a face do leão, mas te falta a face do servo. Ou te falta a face da águia, da divindade, essa parte espiritual tão profunda. Ou te falta a face humana, da humanidade, ser relacional. Diga ao Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Eu quero ter as 4 faces do Senhor. Como também você pode dizer, chega, eu não aceito mais essas feridas dentro de mim. Eu não aceito mais essas feridas dentro de mim. Eu não aceito mais feridas infeccionadas. Se a palavra diz que o Senhor faria cicatrizar as minhas feridas, chega, eu não aceito mais. Eu não quero mais ser um manco. Eu não quero ser um aleijado espiritual. Eu não quero ser um anão. Chega de ser um anão. Eu não quero ser pequeno por dentro. Eu quero crescer. E você crescendo, a sua vida fora vai crescer. Você vai viver coisas extraordinárias, coisas poderosas. Deus não tem mais essa pequenez para você. Deus tem a grandeza. Você viu que você foi chamado para anunciar as grandezas do Senhor. E quem anuncia as grandezas do Senhor, vive as grandezas do Senhor. Uma grande vida. Uma grande vida. Mas essa oração é sua. Diga, Espírito Santo, toma a minha vida. Espírito Santo, entra na minha vida. Eu não quero mais ser pequeno. Espírito Santo, eu não quero mais essa mentalidade. Eu não quero mais ser um cego. Eu não quero mais ser uma pessoa sem visão. Espírito Santo, eu não quero ser um coxo, um aleijado. Eu não quero ser um paralítico que a minha vida não anda. Espírito Santo, eu não quero ser um anão vivendo uma vida pequena. Eu quero viver uma vida, uma grande vida, porque é isso que o Senhor tem para mim. Entra na minha vida, Espírito Santo. Me liberta, cicatriza. Cura as minhas feridas. Chega de sangrar, chega de fluxo, chega de hemorragia, chega de dor, chega de lágrimas, chega de uma visão pequena, chega. Abra minha mente, Espírito Santo, abra minha mente, eu quero hoje, eu quero a partir de hoje, eu quero colocar a minha confiança e a minha esperança somente no Senhor. Eu não vou mais lutar na força do meu braço, eu não quero mais lutar na força do meu braço, eu quero lutar na força do braço do meu Senhor. Ele nunca perdeu uma batalha, e eu sei que se eu luto na força do braço dele, eu não vou perder. Então, Senhor, eu estou a partir de hoje, colocando a minha confiança, a minha esperança, 100% no Senhor, porque bendito, bem-aventurado, feliz é o homem cuja esperança é o Senhor, cuja confiança está no Senhor. Diga a Ele, diga, Senhor, vem Espírito Santo na minha vida, entra na vida dela, Espírito Santo, entra na vida dela, entra com poder, chega de vida pequena, chega de vida medíocre, chega de viver se sentindo inferior, chega de viver se sentindo pequeno, chega de viver uma vida limitada.
Em nome do Senhor Jesus, abre o teu coração e diga a Ele: Espírito Santo, eu estou abrindo o meu coração, eu preciso do Senhor. Entra curando as minhas dores, entra curando, me libertando da cegueira, me libertando de toda paralisia, me libertando de toda pequenez, me libertando e curando as minhas feridas. Eu quero as 4 faces do Senhor, eu quero desenvolver as 4 faces do Senhor na minha vida. Eu quero ter a face do leão, eu quero ter a face do boi, eu quero ter a face da humanidade, eu quero ter a face da divindade, eu quero ter as 4 faces do meu Senhor. Diga isso a Ele. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Vai, cura. Cura, liberta, Espírito Santo. Cura, abra a visão. Liberta, Senhor. Cura as feridas, meu Deus. Levanta, coloca de pé. Tira, meu Pai, tira a corcundez, tira, meu Deus, ó Senhor, que aqueles que é um anão por dentro, que cresça, que se liberte hoje, Senhor. Liberta, meu Pai, liberta, que nós possamos, hoje, essa igreja possa desenvolver as 4 faces do Senhor. A face da autoridade, a face do poder, a face do leão, a face do boi, que é a face do servo, a face, meu Pai, do ser humano, do ser relacional, que chora, que ri, mas que ama pessoas, que se relaciona com pessoas. Coloca essa face, Senhor. Desenvolva hoje, em nome do Senhor Jesus. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. É você e Ele. É você e Ele. Essas 4 faces vai fazer de você um ser completo, um ser extraordinário. Autoridade no mundo espiritual, um ser que serve, um ser que relaciona de forma extraordinária com as pessoas, e um ser espiritual que se relaciona com Deus, que habita nas alturas, e só o Espírito Santo pode fazer. Aleluia. Diga a Ele: eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor, para te exaltar e adorar. Aleluia. Diga a Ele: vem. E todo o meu ser vem inundar. Faça, Senhor. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Transforma ela em um vaso de honra, de glória, para tua honra e para tua glória, Senhor. Vem. Com seus olhos fechados. Você que tinha feridas aí dentro, seja curado hoje. Que essas feridas cicatrizem, comece a secar hoje. Chega. Chega de feridas. Chega de jorrar sangue. Chega. Deixa o Senhor te curar hoje. Deixa o Senhor estancar isso de uma vez por todas. Esqueça o que você viveu lá atrás, esqueça passado, esqueça suas dores. Isso não tem mais relevância. Perto daquilo que Deus tem para você. O futuro lindo que está preparado para você. Você que se sentia um anão, comece a crescer hoje. Viu? Comece a crescer hoje. Você não vai ser mais um anão internamente.
A partir de hoje você vai crescer. Em nome do Senhor Jesus. Você nasceu, você vai crescer. E crescer para ser grande diante de Deus e diante dos homens. E construir uma grande vida, que é o que Deus tem para você. Uma grande vida, não tem uma vida pequena para você. Deus tem uma grande vida. Em nome do Senhor Jesus. Tenha a tua visão aberta. Deus não tem cegueira para você. Você não vai ser um cego. Nem um paralítico. A sua vida vai andar. Você vai andar. E que o Espírito Santo desenvolva em você hoje. Você não vai ter uma face do Senhor. Você vai ter as 4. A face do leão, poder e autoridade. O que você falar no mundo espiritual, o mundo espiritual estremece. Foi dado a você. Receba esse poder e essa autoridade. E realmente ruja no mundo espiritual. A face do boi, do servo. Quer ser grande? Sirva. A face do homem. Receba a capacidade para se relacionar como nunca antes. Você é um ser relacional. E você vai se relacionar com pessoas como nunca antes. Essa é a face, uma das faces de Cristo. E receba a face da águia. Essa divindade. Esse ser que lida com as coisas espirituais, que tem intimidade com o mundo espiritual. Deus te chamou para ser grande, viu? Sirva, porque você vai ser grande. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba o Espírito Santo. Diga a Ele, a Ele. A Ele. A Ele. Para sempre. Isso, diga a Ele. A Ele. A Ele. Pra sempre, amém. Coloca a mão no seu coração e com seus olhos fechados. Lembre-se que você foi escolhido e faz parte do povo separado, do povo santo, o povo que foi chamado para anunciar as grandezas do Senhor. Esse sacerdócio real. Você foi chamado para isso. Deixa o diabo te fazer se sentir pequeno, manter feridas abertas. Não deixa o diabo dominar a sua vida te mantendo cego, paralítico.
coxo, corcunda, não. Não, Jesus já te libertou tudo isso. Você vai sair daqui hoje com isso dentro de você. Eu terei as 4 faces do meu Criador. As 4 faces. Eu vou desenvolver todas elas. Porque você foi criado à imagem e semelhança dele. Você tem a face do leão, autoridade e poder. Você tem a face do boi, esse servo incrível. Você tem a face humana, esse ser relacional, que se relaciona com as pessoas. E a face da águia, esse animal incrível, que voa nas alturas. Essa divindade. Saia daqui. Eu terei as 4 faces. Isso faz de você um ser completo. Completo. Incrível. Extraordinário. Que o Espírito Santo reine, governe, domine toda a sua vida. Dirija os seus passos. Que o Espírito Santo dirija a tua vida. Fale melhor às mentes e aos corações, Espírito Santo. E que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma, da mesma maneira. Mas que todos nós possamos sair daqui mais crescidos, mais ungidos, mais espirituais. Obrigado, Senhor. Nós chamamos para Jesus.